vamos lá, gente, finalizar a teoria de hoje aqui. Então, em resumo, ó, a capacidade passiva, que é essa que a gente tem, né? A qualquer momento, a qualquer... Então, vamos lá? A capacidade passiva, né? Que é inerente a todos nós, a qualquer momento, desde que a gente tenha alguma atitude que gere aí a obrigatoriedade de algum tributo. Então, ela pode ser dividida assim, está lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional. A capacidade civil das pessoas naturais, né? A nascença, a gente já nasce já aí carregando a capacidade passiva em si. E achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta de seus bens ou negócios. Então, independente disso tudo, né? Independente da capacidade civil, independente da privação, todo mundo, né? Pessoas com algum tipo aí de privação da capacidade civil, independente disso, ela é classificada na capacidade passiva. Porque quando ela gera um fato gerador da obrigação, ela está agindo aí com a sua capacidade tributária passiva. Independente dessa pessoa estar como pessoa jurídica, regularmente constituída, bastante que configure uma única economia, uma única unidade econômica ou profissional. Ou seja, gente, a capacidade passiva ela é atribuída às pessoas físicas e jurídicas, independentemente de qualquer situação, desde que se gere o fato da obrigação do tributo. Então, nós já nascemos aí com essa carga tributária nas costas. Quando a gente é criança, os pais da gente vão pagando pela gente, depois, né, vocês jovens gostam muito aí da liberdade, né, quem não gosta, né, gente? Mas aí vincula, né, a liberdade com as responsabilidades, já começam a assumir os próprios encargos, né, e o tributo é um deles. Vocês, em qualquer situação, estarão aí contribuindo tributariamente para a manutenção social. O exercício de hoje vai ser um pouquinho diferente para quem está em casa, depois vai fazer a parte bem burocrática. Eu quero colocar vocês para pensar um pouco a respeito hoje. Hein? Sábado da Vez é um site que fala sobre tributo, por isso que está... O que é isso? Deixa eu te ver. E ele apresenta dessa forma, bem direcionada, sabe? Eu achei bem interessante, copiei umas coisas aí. Então, olha só, existe o tributo, né? Um resumão do que eu falei hoje aí. Para ter o tributo, tem que ter a lei, né? A partir do momento que existe o tributo, alguém tem que executar o fato gerador. O que é isso? É o fato que vai dar obrigação do tributo. IPVA é a compra do carro. ICMS é a compra de alguma mercadoria que circulou no país. Aí o tributo ele tem que ter esse fato gerador e uma base de cálculo. Dentro da lei tem que ter isso. Qual o percentual que paga, como que funciona ali o cálculo daquele tributo. Aí o tributo ele tem destinação legal e é irrelevante para classificar o tributo. Por quê? O tributo, para ele ser classificado como imposto, é aquele que não vai para uma coisa única, ele vai para a manutenção da máquina pública. A destinação das taxas, não, já é diferenciada, igual a gente aprendeu lá no primeiro encontro. Ela vai para o serviço que eu estou pagando. E as contribuições de melhoria, né? Que elas são meio mistas.
Algumas vão para um projeto social específico e outras vão para projetos que vão melhorar a situação geral. Então, o tributo ele se subdivide dessa forma. E quem cuida da organização, da fiscalização do tributo? Os entes federativos possuem a competência, somente os entes federativos. Por quê? Porque eles têm vinculado a eles o legislativo. Então, eles podem fiscalizar, coordenar, supervisionar e legislar sobre o tributo. E tem o poder de delegar a capacidade tributária para outros órgãos, que são todas essas tarefas, exceto a parte de legislar. Então, em resumo aí, é isso, né? A vida, a situação do tributo em si. E nós estamos classificados aí com total capacidade tributária passiva. Para o pessoal de casa, né, quem assistir gravado é para fazer esse trabalho aqui, tá? Colocar para mim as diferenças aí entre capacidade tributária e competência tributária. Nós que estamos aqui, nós vamos trabalhar uma reflexão que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Eu achei bem interessante essa questão de que até pessoas em situação de rua, elas, direta ou indiretamente, elas pagam algum tributo. Um bebezinho que nasce, direto ou indiretamente, paga o tributo. Quero ver aí, vocês colocarem no papel a opinião de vocês sobre essa natureza específica de já se nascer com essa obrigação de tributo. De independente de você estar dentro do sistema ou não, você acabar participando indiretamente. Porque o que acontece, gente? A título psicológico, as pessoas que optam, né? Que tem muita gente que tem situação de rua por falta de opção. E tem muita gente, nos dias de hoje, optando por sair do sistema e viver na situação de rua. Não estou falando com crítica, nem condenando ninguém e nem endeusando também. São decisões que o ser humano tem. Claro que existem exceções às regras. Tem gente que cai nessa situação sem querer. E tem gente que cai nessa situação porque não quer participar do sistema. Também é uma opção. O que vocês pensam disso? De existir essa questão tributária e ela ser tão natural a ponto de não ser uma opção. Por mais que você fuja dessa situação tributária, você indiretamente está participando. O que vocês pensam disso? Por que as coisas são assim? E deveria ser assim? Tem algum outro caminho para que não seja assim? Eu já perguntei algumas vezes para vocês se teria jeito de não existir tributo. Acho que foi consenso de todo mundo que não tem jeito, mas que da forma que é feito também é desumano. E essa obrigatoriedade? A gente não bate tanto na tecla que a América é livre, que nós somos democratas, que a gente tem opção de escolha, que a gente tem o poder de decisão na mão, mas em relação a tributo, eu tenho esse poder? Como? Reflitam. Agora, anota alguma coisa que nós vamos debater, não precisa fazer uma redação, não. Uns minutinhos para você pensar. Aquele lá é para quem está assistindo gravado. Você prefere fazer ele? Não precisa. Não precisa não. Ali é porque, para quem está em casa, para a gente debater não tem como, então fica para lá. Meninos de casa, né? Em casa aí, que eu falo assistindo comigo, dá para debater. Vocês entenderam o que é para fazer? Grazi, Maria?
Ana, se você não conseguir participar, você precisa fazer aquele que eu deixei lá no portal, tá? Sim, eu olhei lá. Eu já te mandei também, eu já fiz os dois e já te mandei. Isso, os dois lá eu recebi. Aí eu tô deixando mais um hoje, tá? Tá. E você, Grazi? Participa conosco? Participo. Ok. É a opinião de você sobre essa obrigatoriedade de tributo tão grande que a gente já nasce com ela. Né? Igual a gente está comentando aqui, um bebezinho, não é ele que vai pagar tributo, mas tem quem pague por ele. Morador de rua, por mais que ele não participe do sistema tributário, nem social, mas se ele ganhar uma moeda ali e comprar uma água, ele está contribuindo com tributo. Então, essa obrigatoriedade de todo mundo estar no sistema tributário, o que você acha disso? Tem jeito de mudar isso? Você acha que tem que ser assim mesmo? Você acha que devia ser diferente? Fazer a chamada, gente, de uma vez? Ana Luísa, Presente. Dayana, Felipe não, Grazi, Presente. Yara, Joyce, Linda, Bárbara, Luana, Maria Cristina, Maria de Fátima, Presente. Matheus, Nicole, Vanessa, Wandela.
Vamos lá, meninas? E aí, quem vai falar primeiro? Diga lá, Fátima. Eu falo. Bom, eu coloquei assim, eu acho que os tributos são necessários para que um país possa se manter e desenvolver, mas é preciso existir uma certa fiscalização, uma fiscalização mais rigorosa, para que esse dinheiro seja bem distribuído e também para que ele não seja desviado, né, pela corrupção, por exemplo. Eu acredito também que a forma como ele é cobrado hoje é injusta, principalmente com a classe, né, menos favorecida, e que seria necessário uma reforma para tornar essa cobrança mais justa. Ok, porque tem muita fiscalização, né, Fátima? Do contrário, né? Se a gente está pagando. Mas quando é a hora de retornar esse dinheiro para a gente, existem várias falhas aí, né? Que é onde que o dinheirinho vaza. Isso, exatamente. Não tem esse rigor, né? Esse mesmo afinco que a gente vê na hora de fiscalizar os passivos, né? A gente não vê na hora de fiscalizar para ver se realmente o dinheiro está indo ao fim a que ele se destina. Isso aí. Grazi, quer falar? Eu coloquei quase igual a Maria de Fátima, porque, na minha opinião, é justo, mas, por outro lado, também não é justo, porque eles cobram, né, esses tributos aí, e, querendo ou não volta para a gente 100%. Se voltar aí uns 10%, 15%, é muita coisa. E o restante? A gente não sabe para onde que vai. Quer dizer, sabemos, né? Mas eu acho que eles deveriam ser mais claros na prestação dessas contas, já que eles arrecadam esses tributos. É que nem essa fiscalização. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria semana passada que um dono de um restaurante ali no centro de Contagem, ele pagava uma taxa para poder usar o passeio. Aí a vigilância chegou lá sem avisar, falou que ia tirar, que não pode. Ele falou que pagava uma taxa, que ele não foi diretamente avisado sobre, que ele estava tentando uma negociação com a prefeitura, mas que ele ia dispensar não sei quantos funcionários por causa disso, porque ele ia ter só o espaço do lado de dentro e ele não ia poder usar mais o lado de fora. Aí vem a pergunta, né? Tá, se ele paga essa taxa, o porquê que ele não poderia usar? Tudo bem que calçada não se pode utilizar, mas a lei tem que ser para todos, não é só para um. E é o que aconteceu. Aí a gente fica assim, sem saber o porquê. É cobrado, o dinheiro a gente não sabe para onde que vai, não volta para a gente, porque a gente vê aí no dia a dia as estradas como é que estão, os bairros como estão, né? Para a gente que paga água, luz, telefone, essas taxas que a gente paga que são absurdas e a gente não vê retorno. A gente, como se diz, a gente só paga. Existe hoje em dia uma forma da gente acompanhar um pouquinho, tá? Isso que chama o portal da transparência. Lá vocês vão encontrar informação, é muito chato de olhar, tá? Principalmente no início, é uma coisa bem chatinha, mas dá para a gente ver um pouco de onde que está indo uma parte do dinheiro, tá, gente? Então, assim, a gente também tem que fazer a nossa parte de superar essa falta de caso que a gente tem, né, no geral, de interesse mesmo, né? Dá para acompanhar um pouquinho. E eu acho engraçado, eu sei de qual restaurante que você está falando, Grazi. Se não me engano, ele chama Boi Bravo. É lá na praça do bairro Inconfidentes. Isso, lá mesmo. E ele teve, realmente, o que eu acho engraçado é o seguinte, tá? Se não pode usar calçada, que a gente sabe que não pode, por que que então aceitavam a taxa que ele pagava? Pois é. Então, E se for ali naquela Avenida Londres, os barzinhos são todos na calçada. E todos são cobertos. E assim, ele ainda estava, né? Ele seguiu a norma que eles estabeleceram para ele poder usar. Agora, se eles forem em determinado lugar, eles vão ver que os proprietários não seguem.
e paga. Aí, igual teve uma pessoa lá que comentou, mas você não é parente da prefeita, mas você não é parente de fulano de tal. E umas horas ou outras a gente realmente para e pensa, mas, nossa, será que a pessoa tem que ser parente para poder utilizar? E aí, então, só os parentes também que tinham que pagar tributo, então, né? Ainda mais caro. É complicado, Ainda mais caro. mas a gente tendo esses conhecimentos, gente, a gente tem o poder, pelo menos, de falar e de levantar essa dúvida geral aí. Então, a gente tem que buscar conhecimento mesmo, tá? Se cair... Porque às vezes os tributos é mais, como se diz, é mais caro que o próprio produto, né? Né? O IPI tem os casos bem, bem específicos que a taxa é 330% a alíquota, ou seja, triplica o valor do custo do produto. Né? Não é sempre, mas existe caso sim. Assim, eu fico pensando depois que você falou isso, porque, ó, aqui no Brasil, acho que são 20, são 27, vamos colocar aí, 27 estados. Cada estado tem lá a sua democracia, né? Tem seus custos, suas taxas e tal. O salário mínimo é um só, para todos. Só que aí você para e pensa, mas nossa, por que, vamos supor, aqui em Minas é tal valor, lá em São Paulo é tal valor. Aí a gente, até lá na empresa, até puxo para o lado da empresa, porque a gente falou assim, a gente questionou sobre salário e tal, por que, que a planta daqui era menor. Aí eles falaram com a gente assim, mas lá em São Paulo o custo de vida é mais alto. Uai, gente, mais alto? Lá no Rio. No Rio, a gasolina está chegando a 7. Aqui ainda vai chegar a 7. Então, assim, você querendo ou não, se você for comparar, tá no mesmo patamar. Tá quase a mesma coisa. Aqui um pacote de arroz, se for olhar, tá quase R$ 30. Ou se já não está, né? Aqueles um pouco melhor, já tá isso. A caixa de leite já tá quase R$ 60. Então, é bem complexo isso. Nós vamos falar muito nisso aí ainda e eu vou explicar aí a diferença de tributo em cada estado e tudo. É um tema interessante aí para as próximas aulas e a gente vai conversar. Se cair, vocês não precisam entrar no outro tempo, não, né? Que as meninas agora vão falar aqui, vocês não escutam o que elas falam, né? Porque só escutam o que eu falo, infelizmente. Mas aí a gente fica com esse ponto aí dessa diferenciação para a gente comentar nas próximas aulas, quando a gente falar aí da direção de cada tributo para cada estado. Ok, Grazi? Vamos lá, quem vai falar? Ok. Eu acho que o maior problema é dos valores dela, né? Acho que por isso que nossa sempre está sendo roubado. E é realmente isso, é falta de informação, falta de também procurar saber realmente para onde está. E igual agora, essa multa que tem no comércio,